Olá, meus consagrados! Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Eu quero iniciar esse episódio, essa leitura de hoje, comentando sobre uma situação que aconteceu após o episódio de ontem, do dia 2 de julho, onde eu faço uma provocação, um questionamento sobre a forma com qual a gente lida às vezes com o tempo das coisas, né? E aí eu usei o exemplo de situações onde a sociedade nos cobra, as pessoas próximas nos cobram, às vezes pessoas. E eu usei essa forma de explicar para, às vezes, justificar uma certa ansiedade que a gente tenha, uma certa frustração, uma certa cobrança por pressa, sabe? E talvez eu possa ter utilizado um tom um pouco fora de não sei, eu não sei se te dizer qual o tom que eu usei, eu não consegui ainda identificar realmente algum problema no tom, mas eu acredito que se a provocação, porque realmente é uma provocação no sentido de todas as coisas que a gente traz aqui, as reflexões que eu trago com o tarô, ele sempre tem esse propósito de fazer essa reflexão na nossa própria atitude. Então pode acontecer às vezes de alguém ouvir e se sentir tocado, mas a minha intenção não é apontar o dedo em nada, é só realmente tentar identificar algumas coisas que acontecem ao redor e saber lidar melhor com essas coisas, saber melhor como proceder, sabe? Então, às vezes, a gente se identifica tanto com algo que pode parecer que aquilo está falando com a gente, né? Inclusive, isso aconteceu já comigo algumas vezes, quando eu tenho o costume de ouvir O Céu do Momento, do Guilherme Schultz, o Planner Astral, da Paula Jutzi, e também A Vibe do Dia, da Vivian Oberger. E, particularmente, na leitura do dia 2 de julho do Céu, do Planner Astral da Paula Júdice, ela comenta, ela faz uma analogia a esse tempo das coisas, a essa paciência que a vida nos exige nesses processos. Quase a mesma coisa que eu falei, só que, claro, de um outro jeito, né? O tom que ela usou foi um tom mais, talvez mais familiar, até para as pessoas que já foram mães, porque ela usa, né, a questão da maternidade como exemplo. Eu não sou mãe, mas eu consegui entender com a forma que ela explicou, né? Ela disse assim que realmente existem processos, situações que a gente só consegue entender, só tem o tempo, consegue saber que tem que esperar e ter paciência de esperar, mesmo assim como uma gravidez, onde você ali tá de repente gestante, né? Está gestante e aí vem várias pessoas opinar de várias formas sobre várias, né, várias coisas. Mas no fundo, só você com a sua experiência vai saber realmente o que está se passando, sabe? Às vezes as pessoas podem tentar te dizer o óbvio e, enfim, sabe? Realmente ela fala sobre essa questão do tempo, da espera, da paciência que a gente precisa ter. E ela usou essa metáfora da gestação, né? Sobre um processo que tem um ritmo, um tempo necessário e não adianta apressar. E foi a mesma coisa que eu quis dizer ontem, te orientando a não ligar para certos comentários, a não ouvir certas coisas que podem parecer te apressar. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que se identificou muito com a leitura e até sentiu ali uma provocação, um certo incômodo, sabe? Então eu acredito que, primeiramente, eu quero pedir desculpa sempre para quem se sentir de alguma forma, porque o meu intuito jamais é falar sobre algo pessoal, é realmente listar as características que as cartas estão nos trazendo sobre como nós podemos lidar com as situações ao nosso redor. Então, quando eu falei sobre essas pressões externas, sobre as pessoas às vezes quererem ensinar ou algo a fazer nosso caminho e tal, é sobre o quanto nós precisamos confiar no nosso tempo interno. Então, se de alguma forma as minhas palavras causaram algum tipo de provocação, incômodo, eu também entendo isso como parte do processo e fico até um pouco feliz porque é sinal
que é justamente esse incômodo que pode plantar uma sementinha de mudança num pensamento que talvez você pode estar tendo e que talvez ele não seja muito legal. Então, eu acredito que, de alguma forma, pode ser útil mesmo sendo incômodo, sabe? Eu tô ciente disso, acredito e entendo que nem todo mundo vai ter a mesma visão, a mesma compreensão, o mesmo entendimento e o mesmo propósito, mas tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que você consiga, de alguma forma, saber como são algumas reflexões, saber entender não só a você, não estamos aqui apenas para nos entender, como eu falei inclusive no episódio, acho que de sábado ou sexta, que seria tão interessante se nós pudéssemos todos ter essa capacidade de compreensão, de nos compreendermos, de termos esse entendimento, né? Porque às vezes a gente também precisa compreender sobre o outro. E é muito importante também entender que nem tudo vai ressoar e tá tudo certo, certo? Eu acredito que realmente vão permanecer junto, vão estar conosco na nossa jornada da vida, de tudo, as pessoas que realmente elas conseguem ter essa compreensão mútua, onde todos se compreendem, onde todos conseguem se entender, certo? Então, feito este adendo, eu quero deixar aqui a minha gratidão, a sua companhia e agora vamos entender a nossa previsão, a nossa leitura para esta quinta-feira, dia 3 de julho de 2025, das cartas do tarô, certo? Vamos ver o que as cartas trazem para nós nesse dia. 8 de ouros, valete de ouros e 5 de copas. E aquela coisa, né? Tem alguma questão emocional que vai estar reverberando muito 5 de copas nas últimas leituras que a gente tem feito para a previsão do dia, repararam? Dá uma olhada nos episódios anteriores para você ver como tem vindo o 5 de copas. Então eu acredito que a energia em si, no geral, ela pode tocar em algumas questões onde a gente se sinta muito frustrado. E, assim, vou te dizer, foca ou tenta focar a sua energia de forma prática. O que você tem que fazer? O que precisa ser feito? Foca nisso, porque se você deixar os seus pensamentos voltarem para as coisas que estão doendo, que não estão bem superadas ali dentro, não vai render o dia, não vai render, teu emocional vai ficar mais abalado ainda. E como tenho vindo e sempre bato nessa tecla, tudo é um treinamento, tudo é um processo, não vai ser da noite para o dia que nós vamos conseguir entender, digerir, compreender situações que podem ter acontecido, mas nós podemos direcionar sim a nossa energia para que haja realmente algo de produtivo, algo onde nós podemos de forma prática agir e conseguir, mesmo em meio a essa insegurança emocional, nós conseguimos fazer as coisas que são necessárias, dar conta do que precisa. Então, se eu fosse te dar um conselho hoje, seria, mais uma vez, começa a olhar para as coisas que estão dando certo, não fica apenas apegado nas coisas que estão dando errado, nas coisas que deram de negativo, que estão negativas, nas coisas que te aconteceram de alguma forma e te abalaram, tá certo? Porque isso não é um lugar de permanência. É só por isso, não é porque eu sou good vibes. Não tô te dizendo assim, dá um tempo com essa tristeza pra lá. Não porque eu sou good vibes, mas porque eu quero também te ajudar a você ter integridade na sua vida, nos seus afazeres, nas suas demandas, nas suas coisas, em tudo, entendeu? Então, com dignidade, você precisa reconhecer e entender que ali, mesmo que tenha acontecido uma situação desagradável, ela trouxe ali, de repente, até um aprendizado. Ela trouxe um aprendizado, ela trouxe uma experiência, e aí é o nosso dever tentar entender
É nosso dever tentar entender o que essa experiência, o que esse aprendizado tá tentando nos dizer, tá tentando nos trazer. Tá bom? Então, assim, ó, presta atenção nos momentos que você se sente desmotivado. Presta atenção o que você tá fazendo nesses momentos que você sente essa desmotivação. Veja se talvez tá havendo de repente algum resquício de carência ou de drama, porque pode haver ali o 5 de copas, ele traz um pequeno drama, sabe? E pode fazer com que a gente fique nesse ressentimento, assim, sempre pensando nas perdas, sempre focando nas coisas negativas, naquele remorso, sabe? E isso não é algo bom, isso não é algo que vai te trazer nada, não vai te render nada. Então, a não ser que você tenha tempo e disposição para se deixar nessa vibe de melancolia, que eu acredito que não, né? Mas acredito que temos que tentar encontrar nessa situação um aprendizado e entender que é uma fase passageira e não permanente. Não permaneça nesses sintomas de frustração, por favor. E tente focar aqui, ó, o que você tem a fazer aí? Me conta. Tem algum estudo? Tem algo para ler? Tem algo para fazer? Tem algo que você esteja aprendendo? Tem algo que você está aprendendo? Tem algum curso que você está fazendo? Foca naquilo que você pode fazer por você, naquilo que você pode fazer para se auto-aperfeiçoar, se melhorar como pessoa, para você e para os outros também. É o melhor que você tem a fazer realmente com essa energia de hoje, desta quinta-feira, tá certo? Eu te agradeço muito, muito, muito por estar aqui. Se você tá até aqui, até agora, eu vou pedir para você curtir, para você deixar sua inscrição, para você deixar seu engajamento e te agradeço desde já pela companhia, certo? E espero que tenha ressoado, que tenha sido útil, mas que principalmente que possa ter trazido aí alguma provocação que pode te fazer melhorar da melhor forma realmente. Eu espero fazer essas provocações sempre para que você possa melhorar como pessoa para você, como pessoa para o mundo, para as pessoas, para tudo ao seu redor também e conseguir aprender, conseguir, né, viver essa vida sabendo que a gente aprende até o último dia e que todas as experiências têm realmente um propósito, um aprendizado e aqui vamos com esses 5 de copas aprender. Vamos lá, gente, vamos reverberar essa energia de aprendizado e entender que passou e que tem mais coisa pela frente. Tem uma vida esperando por nós ali, tem uma jornada esperando para ser explorada por nós, tá bom? Um abraço fraterno, fique bem e até mais.